Não. Agora, estamos ao vivo. Começar. Show. Boa noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje eu estou aqui com presenças ilustres, né? A Stephanie comigo, aqui do Clube da Y, e o Luiz, grande Luiz. Sou um grande fã do trabalho do Luiz. Comecei lá atrás, quando eu fui aprender sobre o X, meus primeiros livros, eu me deparei com o livro do Luiz. Então, eu acho que muitos de vocês que também estão chegando aí devem conhecer o trabalho do Luiz. É uma voz muito importante aqui dentro do mercado de UX no Brasil. Então, é um privilégio muito grande estar com vocês aqui hoje, com essas pessoas. E eu vou deixar um espacinho para o pessoal se apresentar, enfim. Depois eu falo um pouquinho aqui da nossa comunidade, do clube. Bom, gente, meu nome é Stephanie. Eu também estou aqui no Clube de UI, atuando como voluntária já tem um tempinho. E eu também já conheci o trabalho do Luiz há um tempo, entrei em contato com ele, então também estou muito grata aqui pela sua presença. Se quiser se apresentar também, por favor. Luiz. Então, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou Luiz Agner, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito ao convite do Hendrik, da Stephanie, do Clube de UI, pela oportunidade de estar aqui compartilhando essas reflexões com vocês. Muito obrigado. Eu sou Luiz Agner, eu sou professor de design, eu sou autor de um livro de design, que é o Ergo Design e Arquitetura de Informação, trabalhando com o usuário, e sou pesquisador na área de UX e arquitetura de informação. E trabalho já com design há muitos anos, desde o século passado. Aí já perdi a conta do tempo aí que eu trabalho. Eu vim lá da mídia impressa. Hoje eu sou professor de uma pós-graduação em UX Design da Mackenzie, de São Paulo, que é uma pós-graduação online, EAD. Eu sou professor da Faculdade Hélio Alonso, Publicidade e Propaganda, onde eu ministro várias disciplinas que têm muito a ver com o mundo digital, com UX, com marketing digital, com arquitetura de informação. E eu sou designer também do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Tá? Então, muito obrigado, muito prazer de estar aqui com vocês nesse bate-papo. Foi modesto, né, Luiz? Mas acho que você resumiu um pouco do currículo para ir mais rápido, né? Tô matando tempo. Exatamente. Acho que é bom fazer também minha audiodescrição, né? Eu esqueci disso. Né? É verdade. A gente entrou ali, então, fica à vontade. Eu sou um cara branco, uso óculos, estou vestindo uma camiseta preta, tenho o cabelo grisalho. Atrás de mim, aqui na imagem, tem um pôster do Roy Lichtenstein. Eu também vou me descrever, agora aproveitando que nesses primeiros minutos é onde o pessoal está entrando, né? Então, eu sou um homem branco, de cabelo castanho escuro. Ao meu fundo tem um quadro aqui de basquete, uma quadra. Estou numa cadeira preta, tá? Estou usando um óculos transparente. E você quer também se descrever, Stephanie? Claro. Bom, sou uma mulher branca, com cabelos castanhos e olhos castanhos, um sorriso bem largo. Inclusive, meu sinal é esse aqui. E espero que todos gostem de hoje dessa. Vai ser uma mini palestra, não é mesmo? Antes da gente começar, Luiz, eu acho que a maioria conhece, né, o clube, a maioria veio aqui a essa palestra através do clube, mas pode ser que foi divulgado por amigos também, então é bom relembrar. A gente é o Clube da Y, a gente é uma comunidade de UX, UI, Product Design, né, que é a maior comunidade de Portugal, uma das maiores do Brasil. A nossa ideia é democratizar a informação, principalmente para as pessoas que estão entrando na área,
estão nesse momento de transição de carreira, querem conhecer um pouco mais. Aqui a ideia é trazer realmente conteúdo gratuito para as pessoas, elas não precisam gastar nada para começar, né? E ajudar. Nosso objetivo aqui é ajudar, a gente tem diversas iniciativas, uma delas é essa, que são os nossos webinars com pessoas qualificadas da área, pessoas que são muito importantes dentro do mercado de UX brasileiro. E também a gente tem uma jornada de estudos que a gente criou. Vou mandar todos os links aqui daqui a pouco, eu vou ir mandando. E é nessa jornada para a galera que realmente está ali no início, quer saber qual que é o passo a passo, quais são os primeiros conteúdos a estudar. Inclusive, seu livro está lá na jornada, é um dos que a gente coloca. Mas é isso, tá? Sejam muito bem-vindos a mais um webinar, estou muito feliz com a presença de vocês. E agora eu não vou tomar mais o tempo, vamos deixar o Luiz apresentar o conteúdo aí que promete muito. Então, tá bom. Eu vou fazer aqui o sharing, né? Por favor, me digam aí se vai estar ok, se vocês vão estar vendo legal aí. Deixa eu ver aqui. Pá. Ok, está acontecendo. Um segundo. Você apresentou pelo... Não, ainda não apareceu pra gente. Não? Não. Deixa eu ver aqui. Embaixo, aqui no StreamYard, você colocou, certo? Apresentar, compartilhar a tela. Isso. Tem aqui Tem o compartilhar a tela, né? Não é esse ou é o apresentar? Pode ser o apresentar. Tenta não apresentar, por favor. Porque ainda não deu aqui. A gente está acompanhando. Peraí. Qualquer coisa também eu posso apresentar aqui para você. E agora? Slides, compartilhamento. Não. Não? Deixa eu pedir para o nosso ajudante de palco aqui dar uma força, o Miguel. Só um segundo. Que é ele já. Prontinho. Agora foi. Entrou? Sim. Tá ótimo. Aí, agora tá certo. Entrou em tela cheia? Isso. Tá em tela cheia. Tá em tela cheia, beleza. O pessoal falta conseguir ver aqui também. Então tá, vamos conversar um pouquinho, né, sobre arquitetura de informação, dentro do contexto da UX, da experiência do usuário, e vamos refletir um pouco sobre fundamentos e novas perspectivas, na minha visão, né, na minha visão pessoal, da arquitetura de informação. Mas vamos começar lá atrás, nos fundamentos e nos conceitos, né? Então, o nosso percurso hoje seria basicamente trabalhar o conceito da UX, né, da UX e da arquitetura de informação, repassar aí pela ideia do information overload, do paradoxo da escolha, visualizar rapidamente as 4 fases da arquitetura de informação, desde que o conceito de arquitetura de informação foi criado pelo Richard Saul Wurman até os novos desafios, né, de hoje em dia, com o aprendizado de máquina, com a inteligência artificial, visualizar a arquitetura de informação dentro da ideia dos sistemas de recomendação de conteúdos, sistemas de recomendação de informação, e trabalhar esses conceitos contra a visão dos modelos mentais dos usuários. Ver a arquitetura de informação como aprendizado de máquina e apresentar resultados de algumas pesquisas que eu fiz, principalmente com pessoas que são usuárias da Netflix e do Spotify. Vocês estão me ouvindo bem? Hendrik, Stephanie? Tudo tranquilo. O pessoal está vendo.
Estão visualizando bem também, né? Uhum. Então, eu vou apresentar também alguns dados, alguns resultados de 2 pesquisas que eu desenvolvi em parceria com a professora Bárbara Gene Nessick, da Escola Superior de Desenho Industrial do Rio de Janeiro, e também com o professor Adriano Renzi, que no momento acho que ele está até aí presente, ele me falou que estava presente, assistindo, e o Adriano, ele está atualmente no Canadá, e ele trabalha como UX Researcher e arquiteto de informação também, e ele junto com a Bárbara foram meus parceiros nessas 2 pesquisas. A primeira delas, traduzindo aí, né, para o português, a experiência do usuário e a arquitetura de informação, a interação com os sistemas de recomendação numa plataforma de streaming de música, e a outra pesquisa que vocês veem aí à direita, sistemas de recomendação e machine learning mapeando a experiência do usuário. Essas 2 pesquisas nós fizemos com usuários pagantes, né, membros pagantes da Netflix e do Spotify. Aí, um pouco mais adiante, eu vou mostrar para vocês como que esses artigos, né, que foram publicados, um deles foi publicado como um capítulo de livro, o livro é a UX Book, um manual de UX, né, e o outro foi apresentado no Congresso de Interação Humano-Computador na Finlândia. O Congresso International Human Computer Interaction. Tá? Então, vamos direto ao assunto, né? Vamos trabalhar essa relação aí, primeiro, da UX, da experiência do usuário, com a arquitetura de informação. Então, o que seria o X? Né? Eu fiz uma rápida busca no Google para saber como é que o Google o que o Google apresenta de respostas na sua primeira página para essa questão, o que é o X, né? E a gente viu que o X é definido ali na página de respostas do Google como uma sigla, como uma estratégia, uma forma de interação, uma satisfação, um mapa, né, o trabalho de mapear o projeto ou o design. O X pode ser um conjunto de elementos. O X pode ser uma impressão, a primeira impressão que o usuário tem ao interagir com um produto. O X pode ser um conceito que utiliza diversas estratégias, um conjunto de ações, uma disciplina de estudo, uma profissão. O X também é definido como tudo que envolve um produto. Então, vocês veem que o resultado dessa busca não nos traz um entendimento muito preciso, né, do que possa ser o X, né, do que possa ser a experiência do usuário. Então, vale a pena a gente ir lá na definição de UX por quem realmente cunhou o termo User Experience, né? No início dos anos 2000, no final dos anos 1990, início dos anos 2000, né? Que foi o Donald Norman. Então, se a gente for lá ver na página do Nielsen Norman Group, ele define como sendo um conceito que engloba todos os aspectos da interação do usuário final com uma empresa, tá? Incluindo os seus serviços e os seus produtos. Então, a gente viu aí que a definição de UX é algo complexo, né? Você olha a interação do usuário sob diversos pontos de vista, sob um ponto de vista holístico, né? Então, a gente percebe que o X, a experiência do usuário, vai ter uma natureza triangular. Inclusive, essa ilustração ela está no meu livro, né? Ela foi adaptada para o meu livro. Então, a natureza triangular da UX vai olhar para os usuários, ou seja, desejabilidade, né, do produto, vai olhar para o negócio, a viabilidade econômica do produto e vai olhar também para a viabilidade técnica, para a tecnologia. E a abordagem do design do projeto de UX
também tem uma natureza triangular, né? Segundo essa conceituação, e vai englobar a arquitetura de informação, o design da interface e o design da interação, principalmente. Mas o X ela é vista também como um termo guarda-chuva, né? A experiência do usuário, dentro dessa metáfora visual do Dan Willis, a gente vai perceber aí que é um termo que abarca diversas abordagens. Então, quando a gente fala de experiência do usuário, a gente está falando especificamente na abordagem do design visual, né, da interface, na arquitetura de informação, no design de interação, em buscar usabilidade como? Através da compreensão dos usuários, do modelo mental dos usuários, através de pesquisa com os usuários, né? E a definição de uma estratégia de conteúdo. Então, o X realmente abarca tudo isso, né? E quando a gente vê aqui, lançando mão aí desse gráfico muito conhecido, que são os elementos da experiência do usuário, né? Um gráfico do Garrett, né? James Garrett, a gente vê que na definição desses elementos temos diversos platôs, né? Diversos níveis. Então, o X vai trabalhar no nível da estratégia, aquele mais profundo, mais abstrato, no nível do escopo do projeto, definindo especificações funcionais, definindo requisitos de conteúdo. No nível da estrutura, aí a gente já está falando de um nível médio, mediano, onde entra a arquitetura de informação e o design de interação. Num nível mais acima, um pouco mais acima de esqueleto, né? A gente já vai abordar o design de navegação, a gente já vai abordar aí a interface, né? E o design de informação. E lá em cima, num nível mais concreto, mais da interface mesmo, a gente tem aquele platô lá da superfície, que é o design mesmo da interface com todos os seus elementos visuais. Então, nesse clássico gráfico, né, trazido pelo Garrett, a gente olha ali novamente a arquitetura de informação como um dos elementos da experiência do usuário. Aí a gente vai então entrar na questão da arquitetura de informação, que afinal é o mote da nossa discussão hoje, né? Quando a gente está falando de arquitetura de informação, é super importante a gente olhar para a questão central da arquitetura de informação, que é justamente a informação. Então, é importante a gente trazer aí uma visão básica vinda da ciência da informação, que é uma visão que vai informar, que vai fundamentar a arquitetura de informação. Então, é importante a gente tentar identificar como hoje a informação ela é produzida, como essa informação percorre os diferentes canais, como essa informação é disseminada, como ela é absorvida, compreendida e como ela é utilizada na nossa sociedade, né? Então é importante a gente olhar para a questão específica da informação, né? Se a gente for no Google, né, no site Think with Google, a gente vai perceber que hoje em dia 90% dos dados do mundo eles foram produzidos nos últimos 2 anos. Isso mostra como a curva de produção da informação está numa espiral aí exponencial, está crescendo exponencialmente, né? E isso é o que vai impactar muito a nossa sociedade hoje e que vai dar aí toda a fundamentação teórica, todo o propósito de a gente trabalhar com as técnicas da arquitetura de informação. Então, como a gente está vendo hoje, existe uma enorme facilidade de criar
copiar, compartilhar informações. Existem volumes enormes de informação que são constantemente criados e disseminados. As empresas, as marcas têm uma grande pressão, e as pessoas também, né, para competir entre si no fornecimento, na produção e no fornecimento de informações. Existe um acúmulo enorme de dados históricos dessas informações, pois tudo que a gente cria continua disponível, né, para ser acessado. Muitas vezes as informações são conflitantes, contraditórias, essas informações podem ser falsas, e existe hoje um enorme volume de poluição, ou seja, de desinformação. Então, como a gente está vendo hoje, nossa atenção é fragmentada a todo momento por um aumento exponencial do número de canais de informação, né? Podcasts, vídeos, sites, e-mail, posts em blogs, perfis, mensagens, feeds, etc. Então, a gente está aí dentro de um fenômeno, que é o fenômeno que dá origem, aí, que embasa, que motiva a criação do conceito inicial da arquitetura de informação, que é a ideia e o problema do information overload, né? A sobrecarga de informação, que não é um problema atual. O information overload ele já foi tratado, ele é um conceito cunhado pelo Bertrand Gross e popularizado pelo Alvin Toffler lá na década de 1960, 1970. O Bertrand Gross ele cunhou a ideia de information overload nesse livro aí da direita, que é o livro Gestão das Organizações, né? A Batalha Administrativa, e aprofundou, trouxe o conceito do information overload para o nível político nesse livro aí da esquerda, que é o fascismo amigável, né? O fascismo gentil, a nova face do poder na América. Bertrand Gross, que era um cientista político, assim como o Alvin Toffler, um cientista social. Então, o que é esse conceito na medida em que ele foi descrito pelo Bertrand Gross? O Bertrand Gross ele viu que a quantidade de entrada de informação num determinado sistema, entenda-se aí por sistema várias coisas, inclusive empresas, instituições e governos, né? Muitas vezes a quantidade dessa entrada de dados e de informação excede a capacidade cognitiva de processamento. Essa capacidade cognitiva ela é limitada, né? E isso vai impactar na redução da qualidade das decisões das empresas, dos governos, das instituições e das pessoas também. Na nossa vida pessoal, isso também vai ser impactado dessa forma. Haja vista, então, a quantidade enorme de decisões de baixa qualidade que tomam as empresas, tomam os governos, né? E tudo isso aí que nós estamos vendo no mundo, a assimetria de poder, concentração da renda, emergência climática, tudo aí, de alguma forma, é reflexo dessa baixa qualidade das decisões que são tomadas pelas organizações e pelos governos. Então, na visão do Bertrand Gross, isso vai gerar uma paralisia decisória, isso vai gerar uma falta de discernimento das instituições e das pessoas também em avaliar a relevância das informações, né? E isso acaba deteriorando também a capacidade da população de participar nas questões políticas do seu país de uma forma realmente bem informada. Então, o Gross ele trata dessa ideia do information overload. Isso, vocês percebam como é atual, né, essa questão que o Gross cunhou lá nos anos 1960. Ele explorou como o excesso de informações poderia ser manipulado
pelas estruturas de poder para controlar e influenciar a sociedade de uma maneira muito mais sutil do que as formas tradicionais de autoritarismo. Isso ele colocou no livro dele político, que é o fascismo gentil, né? O fascismo amigável. As consequências da sobrecarga de informação, desde a disseminação de notícias falsas até a dificuldade na tomada de decisões realmente fundamentadas, são temas que ecoam até os nossos dias, são temas muito atuais, né? O Alvin Toffler, ele é muito conhecido por seus 2 livros que ele lançou na década de 1970, né? O Choque do Futuro e A Terceira Onda. Ele não cunhou o conceito do information overload, mas ele foi o responsável por uma grande popularização desse conceito na época, né? O Toffler ele descreveu a ansiedade e a desorientação que são causadas pela velocidade vertiginosa das mudanças sociais e tecnológicas, e ele descreveu também as consequências psicológicas da sobrecarga de informação. Associado à ideia da sobrecarga de informação, vem a ideia que foi colocada por esse psicólogo cognitivo, o Schwartz, né, um pouco mais recentemente, em que ele fala do paradoxo da escolha, né? O que é o paradoxo da escolha? Ele colocou da seguinte forma: fazer uma escolha atualmente é uma tarefa muito difícil. Por exemplo, você escolher um programa ou uma série ou um filme que você vai assistir no Spotify. É algo que pode gerar insatisfação, dado o enorme número de opções que você tem. 47 mil episódios na Netflix, 4 mil filmes, no Spotify, cerca de 50 milhões de música, né? E ele percebeu que, muitas vezes, o aumento vertiginoso do número de opções, ao contrário do que pode pensar o senso comum, gera uma insatisfação no usuário, né? E isso é bem claro, por exemplo, na Netflix. Na Netflix, estudos internos identificaram que o usuário médio perde o interesse se eles tiverem que navegar buscando uma opção de programa após 90 segundos, após 1 minuto e meio. Ou depois de olhar de 10 a 20 títulos de programa, mas examinando só 3 em detalhes, ou depois de navegar por 2 telas da interface da Netflix, né? Então, a questão do paradoxo de escolha passa a ser fundamental para a manutenção de determinados modelos de negócio. Isso vale para os serviços de streaming, vale também para redes sociais, vale para o e-commerce, tá? Então, o paradoxo da escolha é aí um desdobramento também da questão do information overload, né? E isso foi, então, motivar o Richard Saul Wurman, no final da década de 1970, a cunhar a ideia da arquitetura de informação. O Wurman, ele mostrou aí essa primeira ideia da arquitetura de informação, que eu chamei da arquitetura de informação como design de informação, como uma técnica que vai organizar padrões nos dados, tornando aquilo que é complexo mais claro para ser absorvido pelo usuário. Então, a arquitetura de informação, dentro dessa primeira visão aí do Wurman, dentro dessa primeira onda da arquitetura de informação, ele criava uma estrutura, um mapa da informação e focava na clareza e na compreensibilidade da informação. É importante notar que o Richard Saul Wurman, nesse momento, a gente estava aí na década de 1970, final dos anos 70. Não havia ainda
à web. Então, nós estamos falando aí de uma arquitetura de informação ainda analógica, né? Mas o Wurman estava muito preocupado com a questão do information overload, muito preocupado com a ansiedade da informação e percebendo a dificuldade que a maior parte das pessoas e das empresas e das organizações tinham em transformar dados, essa profusão de dados que estava sendo gerada, né, já nessa época, né, transformar esses dados, muitas vezes desconexos, né, ou complexos, em informação e absorver essa informação para que ela pudesse se tornar um conhecimento, né? E a sabedoria, então, que é a última etapa, nem se fala, né? Esses círculos que vocês estão vendo é a cadeia conceitual da ciência da informação. Dados, informação, conhecimento e sabedoria. Então, foi no bojo aí dessas preocupações que surgiu a definição da ideia da arquitetura de informação em sua primeira fase, como o design de informação. Então, o Richard Saul Wurman, nesse livro Information Architects, ele cunhou a ideia da arquitetura de informação, sendo que ele trabalhava basicamente aí com a mídia impressa, né? Então, ele estava vendo aí a organização da informação e a apresentação dessa informação de tal modo para tornar um grande conjunto de dados acessível e compreensível. O foco aí é na compreensibilidade da informação. Um pouco mais tarde, em meados dos anos 1990, e aí sim, já depois do advento da web, a gente tem a segunda fase da arquitetura de informação, que eu chamei de arquitetura de informação como web design. Então, os autores e arquitetos de informação, Rosenfeld, Morville e depois, um pouco mais adiante, o Arango, eles definiram nessa segunda etapa a arquitetura de informação como uma disciplina voltada para o design estrutural de paisagens digitais, como uma síntese de sistemas de navegação, organização, rotulação e busca, que vocês já devem ter ouvido falar. E o foco para Rosenfeld, Morville e depois Arango era na usabilidade, na encontrabilidade da informação e também na sua compreensibilidade. Então, eles falaram aí em abordagens da informação, visando não só a web, mas visando também além da web, né, visando produtos digitais e outros sistemas de informação. Eles trabalharam com a estruturação de componentes que faziam parte do projeto da arquitetura de informação, que eles descreveram como sendo a organização, a etiquetagem ou a nomeação, a navegação e a busca, né? Então, o sistema de organização para eles vai determinar como o conteúdo vai ser organizado, classificado e apresentado para o usuário final. O sistema de etiquetagem, também chamado por outros de rotulação ou de nomeação, ele vai determinar os signos, né, os sinais verbais e os sinais visuais para cada elemento da informação. Para cada elemento da informação que está lá presente no sistema de organização. Vem também a definição do sistema de navegação. O sistema de navegação vai especificar rotas de navegação dentro daquele espaço informacional que está estruturado, né? Geralmente, essas rotas de navegação podem ser rotas de navegação hierárquicas, mas são rotas de navegação que também quebram a rigidez da hierarquia. Quebram a rigidez da hierarquia
da informação que está lá organizada no primeiro sistema. E, por último, nós temos a busca, né? O sistema de busca, que diz respeito a digitar perguntas e obter as informações desejadas a partir das perguntas que são colocadas pelo usuário. Segunda fase é a arquitetura de informação como web design. Um pouco mais adiante, a partir dos anos 2010, 2011, o Resmini e o Rosati perceberam que os usuários cada vez mais interagiam não com um dispositivo único, tá? Um computador, um notebook ou um celular. Não era uma interação entre um usuário e um dispositivo, mas cada vez mais a arquitetura de informação devia perceber a interação como um ecossistema de interação, né? Então, eles estavam muito atentos ao fato de que até 2025 a gente vai ter provavelmente mais de 75 bilhões de dispositivos conectados entre si no mundo, né? Isso na indústria, no campo da iluminação, do aquecimento, sistemas de segurança, veículos, assistentes pessoais, vestíveis, eletrodomésticos, tudo isso participando dessa interação com o usuário, dessa jornada, né, de interação do usuário e também trocando dados entre si. Então, eles criaram aí o manifesto da arquitetura de informação pervasiva, né? Então, cada vez mais, a interação ela estava além da interação com um único dispositivo, com a chamada interação humano-computador, né? E cada vez mais o usuário percorria na sua jornada uma enorme quantidade de mídias, o que, de certa forma, forçava também as empresas, as marcas e as instituições a criarem narrativas transmídia. A narrativa transmídia é um conceito também aí, uma noção que foi apresentada mais ou menos nessa época pelo estudioso aí das mídias e da comunicação, o Henry Jenkins, no seu livro Cultura da Convergência, tá? Então, cada vez mais, o foco passa a ser a jornada do usuário e não a interação com uma interface específica ou um device específico. Cada vez mais, nessa terceira fase da arquitetura de informação, a gente vai olhar para o ecossistema. Então, o Resmini e o Rosati vem aí a arquitetura de informação pervasiva, não só como um ecossistema, mas eles estão de olho também no novo papel do usuário, né? O novo papel dos usuários. Os usuários, eles não só consomem a informação, mas eles produzem a informação, né? Eles são prosumers. Prosumers, que é um termo, inclusive, que foi cunhado pelo Alvin Toffler, aquele que a gente viu lá no início da apresentação do choque do futuro e da terceira onda, né? Então, Resmini e Rosati vem essa arquitetura de informação voltada para um ecossistema como uma informação cada vez mais dinâmica, a informação é cada vez mais híbrida, tá? Essa arquitetura é cada vez mais horizontal, o foco está na experiência, o foco está em UX, está na jornada do usuário por um conjunto aí de mídias, né? E as experiências são cada vez mais cross-mídia e a informação produzida pelas marcas, pelas empresas, transmídia. E, por último, a gente entra aí na quarta fase da arquitetura de informação, que eu tomei assim a liberdade, a licença poética de definir AI como IA, que vai justamente olhar como que o aprendizado de máquina, como que
a inteligência artificial vão informar e vão estruturar, através dos seus processos automatizados, essa nova arquitetura de informação, tá? Nessa nova fase da arquitetura de informação. Então, eu coloquei aí como exemplo, não só dois serviços de streaming conhecidos, né? O Spotify e a Netflix, dos quais a gente vai falar um pouquinho mais adiante, né? Esses serviços, eles trabalham com sistemas de recomendação, mas não só esses serviços, né? YouTube também, a Amazon, Facebook, né? TripAdvisor, LinkedIn, cada vez mais a arquitetura de informação passa a ser automatizada por sistemas de aprendizado de máquina e gerada de uma forma hiperpersonalizada, ou seja, você tem cada vez mais os componentes da arquitetura de informação definidos para cada usuário individualmente. Isso é uma forma dessa arquitetura de informação resolver aquele problema que foi colocado lá no início, né? Que é os problemas do paradoxo da escolha e do information overload. Na medida que os usuários eles não precisam interagir ou navegar hierarquicamente ou de alguma forma buscar dentro daquela quantidade enorme de centenas de milhares, dezenas de milhares ou mesmo milhões de opções que muitos desses serviços apresentam, né, para o usuário final e que pode gerar a insatisfação do paradoxo da escolha. Então, os sistemas de recomendação criados aí pelo aprendizado de máquina, eles vão entrar justamente para terem o propósito da predição e do ranqueamento. A predição é quando os dados são usados para prever a avaliação que o usuário vai dar a um item de informação, né? Então, o aprendizado de máquina aí entra processando enormes conjuntos, né, de dados e identificando padrões nesses conjuntos de dados para prever, basicamente, se o usuário vai gostar ou não vai gostar de um determinado item de informação. Se a previsão for que o usuário vai gostar, que vai dar uma boa avaliação para aquele item de informação, esse item é apresentado, ele é filtrado e apresentado. O segundo objetivo dos sistemas de recomendação é identificar o item e estabelecer o ranqueamento, ou seja, definir uma lista de itens e ordenar essa lista de itens para que eles sejam apresentados para o usuário. Então, são os dois objetivos dos sistemas de recomendação. E os atributos de um bom sistema de recomendação são a relevância, oferecer novidade, permitir a serendipidade e trabalhar com a diversidade. Então, esses são os desafios aí, os atributos de bons sistemas de recomendação, né? E os sistemas de recomendação, em geral, eles vão trabalhar com essas três abordagens, né? Que são abordagens sempre habilitadas pelas estratégias de aprendizado de máquina, né? Aprendizado de máquina, que vocês sabem, é uma das abordagens da chamada, entre aspas, inteligência artificial. Então, existe como tipo de filtragem a colaborativa, aquela baseada em conteúdos e os sistemas híbridos, né? Vamos ver rapidamente como é que se comporta essas abordagens de filtragem, né? A filtragem colaborativa é um método baseado nas interações passadas entre os usuários e os itens, né? Ele pode recomendar itens complexos, né? Mas sem o entendimento do conteúdo exatamente daquele item. A filtragem baseada em conteúdo, não. Aí sim vai precisar de informações adicionais, né, ali de metadados,
sobre os itens e sobre os usuários. E vai precisar de uma descrição de cada item e de um perfil de preferências do usuário, de cada usuário. Os sistemas híbridos, eles vão mesclar essas duas abordagens, e a Netflix é o melhor exemplo aí de um sistema híbrido. A gente, quando interage com a Netflix, a gente não percebe, mas existem aí, no mínimo 8 diferentes algoritmos de recomendação que vão ter abordagens específicas e vão trabalhar em cada área ali da interface da Netflix. O Spotify, ele vai trabalhar, que é um sistema de recomendação de música que a gente também abordou, ele vai trabalhar com uma filtragem colaborativa, que a gente já viu, com o processamento de linguagem natural, né? Analisando posts e artigos da internet, e com modelos de áudio que vai analisar a similaridade entre diversos arquivos de áudio. Esses sistemas de recomendação, eles impactam muito os componentes da arquitetura de informação. Né? Esses componentes tradicionais da arquitetura de informação, que são definidos manualmente, através de técnicas de pesquisa, através da experiência, eles são impactados. O sistema de organização, a categorização do conteúdo é gerada automaticamente com base no comportamento do usuário. E existe automação na geração de metadados, e isso vai impactar a categorização e a etiquetagem. O sistema de navegação, ele também é impactado, existe a personalização total dessa navegação. Os algoritmos vão analisar o comportamento passado de cada usuário para antecipar as suas necessidades e oferecer sugestões. Os sistemas de nomeação, a mesma coisa. Automatizar, né? A automatização vai atuar aí na atribuição de etiquetagens. Os algoritmos, eles vão reconhecer padrões semânticos e gerar etiquetas a partir de cada contexto, né? Existe perigo aí, por exemplo, de se reforçar preconceitos ou estereótipos que podem estar presentes no conjunto de dados de treinamento. E os sistemas de busca também são impactados, né? Todos os sistemas de busca são impactados. No caso da Netflix, por exemplo, a gente acredita que a busca da Netflix é uma simples busca por palavra-chave, mas não é. A busca na Netflix é composta também por sistemas de recomendação, por 3 sistemas de recomendação. O algoritmo que vai encontrar os títulos que correspondem a uma pesquisa, um segundo algoritmo vai prever o interesse daquele usuário num conceito ou num gênero, e um terceiro algoritmo vai apresentar respostas, né, caso o usuário procure vídeos ou gêneros que não estão disponíveis no catálogo. Então, a busca também é um sistema de recomendação. Ora, o que nós temos aí para perceber, né, e para olhar? Esses sistemas de recomendação baseados em aprendizado de máquina, eles vão impactar, eles vão dialogar e vão impactar nos modelos mentais dos usuários, né? O que acontece? O que é um modelo mental? É a compreensão do usuário sobre como algo funciona, né? Pode ser produto, pode ser lugar, pode ser pessoas, né? Então, como esses produtos funcionam, isso é baseado em crenças, não em fatos. Não é uma compreensão científica, né? É aquilo que os usuários sabem ou pensam que sabem sobre um determinado produto ou um determinado sistema. Então, esses modelos mentais, eles vão tentar compreender como aquele produto ou aquele sistema funciona e como que as ações dos usuários vão afetar o funcionamento daquele produto ou daquele sistema, né? Os modelos mentais não correspondem à realidade, né? Quando eles não correspondem à realidade
ou estão desajustados em relação ao produto, eles podem causar frustração, né? Então, o objetivo principal dos designers é o quê? Fazer com que a interface do usuário comunique a natureza básica do sistema e que isso seja feito de uma forma satisfatória para que os usuários formem modelos mentais razoavelmente precisos e, portanto, úteis, né? Ora, como fazer isso se você está trabalhando com aprendizado de máquina, com o sistema artificial, né? Os sistemas e os produtos de aprendizado de máquina, né, machine learning, eles vão se adaptar, se otimizar e se personalizar de acordo com a interação do usuário. Então, vai interagir com o modelo mental do usuário, né? Existe uma coaprendizagem do modelo de machine learning com o modelo mental do usuário. Um vai alterar o outro, né? Então, daí a importância da explicabilidade quando a gente está falando de machine learning, de aprendizado de máquina. Comunicar a natureza não humana e os limites também daquele sistema com que o usuário está interagindo, né? É preciso comunicar expectativas corretas, né? Sobre como a adaptação da interface à interação do usuário vai acontecer, né? Ora, aí vem então como nós fizemos a pesquisa, né? Como eu falei lá no início, nós pesquisamos 2 serviços de streaming, né? Com foco nos usuários, com foco no modelo mental dos usuários, né? O serviço da Netflix e o serviço do Spotify. Então, na pesquisa em arquitetura de informação, a gente tem esses 3 planos, né, que criam uma interseção. A pesquisa da arquitetura de informação está lá naquela área achuriada, que é a área de interseção. Então, no conteúdo, a gente vai olhar formatos das informações, metadados, a estrutura. No plano de negócios, a gente vai olhar políticas, estratégias, objetivos da organização, plano de negócios, né, da organização. E no comportamento, a gente vai olhar quem são os usuários, quem são as audiências, né? Qual é o comportamento de busca dos usuários, quais as necessidades e os modelos mentais do usuário. Então, foi olhando aí principalmente para essa área, né, voltada para comportamento, que nós optamos, né, por pesquisar os modelos mentais e o comportamento dos usuários pagantes, né, usuários membros dessas plataformas e usuários que tinham um perfil único, né, um perfil individual. E aí nós optamos pelas entrevistas semi-estruturadas. As entrevistas semi-estruturadas, elas são uma combinação da entrevista estruturada com a não estruturada. E o que é uma entrevista, né? Uma entrevista em profundidade, como foi realizado? É uma conversa guiada entre uma pessoa que busca as informações, no caso nós, e a outra pessoa que entrega essas informações, no caso os informantes, né? Os entrevistados. Então, essa entrevista ela tem uma flexibilidade nos temas que são propostos e nas perguntas que são realizadas. Qual era o objetivo dessas entrevistas semi-estruturadas? Nós queríamos basicamente identificar o que influencia os usuários, o que influenciava os usuários desses serviços de streaming a encontrar um novo vídeo, um novo áudio, um novo programa. Como que eles identificam as recomendações, né? Como que eles explicam o funcionamento dos algoritmos de machine learning, se eles têm essa compreensão, né? Como que os usuários fazem caso eles necessitem
de recomendações melhores, caso eles não estejam satisfeitos com as recomendações, e verificamos também como eles se relacionavam com a captura dos seus dados de navegação pelas plataformas, né, em termos de proteção de dados e de privacidade. Tá? Então, aqui são algumas respostas. Aqui os usuários da Netflix falaram sobre a sua relação, né, com a lista de recomendações, né, da Netflix. Um deles falou: eu passo muito tempo longe da Netflix por não receber uma recomendação relevante. Outro: amigos me influenciam diretamente, mas as sugestões da Netflix são completamente aleatórias. Outro: o algoritmo do Facebook funciona muito bem, mas o da Netflix não, porque eu acho que é muito comercial. Ou seja, não existe aí uma satisfação muito grande, né? Claro que eu busquei aqui exemplificar com algumas respostas específicas, né? Que apontavam no sentido da confirmação do que eu estou apresentando para vocês. Eu não estou mostrando para vocês aqui a listagem total das respostas, mas alguns highlights, né? Eles buscaram identificar, a pergunta era como é que eles identificam as recomendações das plataformas. Muitos não conseguiam identificar, não sei se posso identificá-las. Outros identificavam. Quando a Netflix fala, por que você assistiu a esse programa, a esse filme, você também pode gostar desse outro. Então, é uma maneira que eles compreendiam, né, de identificar onde estavam as recomendações. Outros não, outros achavam que bastava falar no celular e o sistema de recomendação já dava aí a sua listagem. Muitos achavam que se você está falando começa a aparecer publicidade, e isso era o que acontecia na Netflix também, o que não necessariamente ocorre, né? Falaram que ficaria triste se a Netflix disponibilizasse os seus dados para outra empresa. Ora, ela faz isso mesmo, né? Se vocês forem lá nos termos de uso, na política de privacidade, vocês vão verificar que a Netflix faz, Spotify também faz, né? Disponibilizar os dados, compartilhar os dados, né? E achavam que usar esses sistemas de aprendizado de máquina era perigoso, ou errado, porque você estaria limitando o livre acesso à informação, né? O Spotify também foi avaliado, né? O Spotify, a gente percebeu que havia ali uma ligação um pouco mais afetiva de muitos usuários, né? Por exemplo, um deles falou: quando eu era adolescente, eu não tinha dinheiro para comprar CDs, mas com o streaming o meu horizonte se ampliou. O outro falou: eu estou bastante satisfeito, porque antes de ter o Spotify, meus amigos conheciam muito mais bandas do que eu. Então, vocês percebam uma relação afetiva com a música, né, e com o serviço de streaming. Outros identificaram que uma dificuldade aí em perceber o modelo mental, porque no Spotify, no desktop, ele dá uma lista de recomendações. No site é diferente do celular, as recomendações são diferentes. Então, a pessoa percebia isso como um bug, né? Mas não é um bug, é o sistema de recomendação que muitas vezes é contextualizado para o device que você está usando, né? Outros não viam a diferença nas listas. Daily Mix 1, Daily Mix 2, qual é a diferença? Eu não entendi, né? Sobre a demora, sobre o tempo de resposta. Muitas vezes o usuário interage com as recomendações, mas só percebe uma mudança na listagem muito tempo depois, uma semana depois. Então, muitos deles não sabiam como interagir com aquelas recomendações no sentido de tornar essas recomendações mais úteis, né? E a questão do uso de dados de navegação, da captura, né, de dados
navegação, muitos perceberam como invasivo. É invasivo porque o Spotify não está me dando consciência de que ele está medindo e está compartilhando tudo isso. O outro já coloca um pé atrás. Eu não interajo, eu não dou like, eu não dou dislike, eu não dou respostas, porque eu não me sinto confortável. Tá? Então, aí já passando um pouquinho agora, já chegando nas conclusões, né, da nossa pesquisa, qual era a ideia? A ideia era ver como que o usuário pagante e com perfil individual dos serviços de streaming, como eles se relacionavam com essa nova, né, forma de filtrar as informações, de reduzir o information overload, né, e de apresentar essas categorias, esses agrupamentos e esse sistema de navegação de um modo baseado aí, gerado automaticamente pelo aprendizado de máquina, né? Então, o que eu tenho para trazer para vocês, que faz parte das minhas compreensões, das minhas reflexões, dos meus interesses de pesquisa atual, é que a gente está diante de uma nova fronteira da UX e da arquitetura de informação, né? A interação com os algoritmos e com a inteligência artificial é essa nova fronteira. Só que esses algoritmos, muitas vezes, não são transparentes para o usuário, né? Eles não transmitem o seu modelo de funcionamento de uma forma transparente. O usuário não compreende isso muito bem. Então, gera aí uma situação de caixa preta, que vários autores colocam esses algoritmos como caixas pretas, né? Isso gera um alto custo cognitivo da interação dos usuários, né, com as interfaces informadas por esses algoritmos, né? E os usuários não conseguem formar o modelo mental correto de como aquela inteligência artificial está trabalhando, qual é a racionalidade dela, né? E como fazer também para melhorar aquele resultado, né? Surgiu o medo de vigilância, inclusive vigilância política, surgiu o medo de restrições da liberdade de informação e até teorias da conspiração mais simplórias, como pirataria de cartões de crédito, apareceram nas entrevistas, né? Essas teorias da conspiração acabam surgindo justamente porque o usuário não consegue formar na sua mente o seu modelo mental de como aquilo funciona corretamente, né? Então, o nosso papel como designers, o nosso papel como arquitetos de informação é, obviamente, nos debruçarmos sobre essa questão, né, da inteligência artificial e do aprendizado de máquina, né, no sentido de cada vez mais poder contribuir para melhorar essas interfaces que fazem uso do aprendizado de máquina, que daqui para frente elas vão ser cada vez mais presentes, já são muito presentes e vão ser cada vez mais presentes na nossa vida, né? E no sentido de encorajar os usuários a sempre editar, registrar seus feedbacks, né? Editar seus dados de navegação, né? Para conseguir ter um controle maior sobre os resultados que são apresentados por esses algoritmos, né? Por que isso? Porque o objetivo deve ser sempre da atuação do arquiteto de informação e do designer de UX, deve ser sempre reforçar cada vez mais o controle do usuário sobre a tecnologia e nunca deixar que o inverso ocorra, o inverso dessa situação possa ocorrer. Ou seja, o usuário perdeu o controle das tecnologias, né? Ou que essas tecnologias venham, de uma forma ou de outra, criar bolhas,
criar restrições de liberdade, criar vigilância ou, de alguma forma, o usuário não possa controlar o resultado dessas técnicas de aprendizado de máquina. Tá? E aqui eu finalizo a apresentação. Essas são referências, né? Referência bibliográfica do primeiro artigo que eu mostrei para vocês, a referência do segundo artigo. Muito obrigado. Esse é meu LinkedIn, se vocês quiserem entrar em contato comigo pelo LinkedIn. Eu vou ter muito prazer em continuar a conversação com vocês através do direct lá do LinkedIn. E esse é meu livro, né, que é a última edição dele, a 5ª edição, que saiu em 23, que é o Ergo Design e Arquitetura de Informação, trabalhando com o usuário. Retorno a palavra aí para Hendrik. A Tarsila já falou aqui, ô Luiz. Que devia. Não, que é isso, imagina. Foi uma aula, foi incrível. A gente estava só apreciando também, junto com o pessoal. A Tarsila acabou de mandar aqui que já comprou o livro, e eu acho que todo mundo deveria fazer como ela, né? Que é um livro obrigatório, até pelo pessoal que está no início aí, vale muito a pena ler. É bem gostoso, a gente estava falando aqui no início, né? Eu li ele quando eu comecei a estudar sobre o X, lá em 2017, e foi muito bom, assim, a base toda, muito fundamentado, bem escrito, fácil, didático, excelente, recomendo demais. Obrigado. Mas agora vamos para as perguntas. A gente tem algumas. Eu acho que eu falei um pouquinho demais, eu devia ter terminado uns 10, não. 15 minutos. Imagina, não tem problema. É sempre bom escutar pessoas, né, com tanta base e conhecimento como você. Agora, a gente tem algumas perguntas que foram enviadas aqui no chat. Stephanie, só um parênteses. O livro está disponível não só em mídia impressa, né, impressa em papel, mas também em livro eletrônico no formato Kindle, tá? Maravilha. Tem para todos os gostos. A gente recebeu algumas perguntas aqui no chat, então vou começar por elas. A primeira delas foi aquele momento que você estava falando da parte de busca, né? O quanto é essencial, pergunta do CLA, o quanto é essencial o campo de busca? Parece ser tão complexo fazer isso bem feito. Essa é a primeira pergunta. O campo de busca é muito importante. A gente está falando aí de uma busca que não é a busca do Google ou a busca da internet, a gente está falando de uma busca específica para um produto específico, né, ou um portal. Então, existem diversas soluções de busca para serem acopladas aí, né, inclusive da Google. Agora, o fundamental na busca é nunca uma busca falhar em apresentar alguma resposta para as palavras ou os conceitos que são buscados pelo usuário. Por mais complexo e por mais dados e informações que tenha aquele sistema de informação, aquele produto ou aquele portal, a busca precisa sempre responder. Por isso que a Netflix, na busca da Netflix, tem 3 sistemas de recomendação, não é uma busca por palavra-chave, não é a busca que a gente faz no Word, né? É uma busca complexa e o sistema de recomendação é personalizado também com base em tudo aquilo que eu expliquei, né? Com base nos dados de navegação, com base no conteúdo, etc. Né? Mas é interessante a pergunta dele, porque a minha tese de doutorado, já tem tempo que eu terminei ela, foi por volta de 2010, 2009, mas naquela ocasião eu utilizei como estudo de caso o portal do IBGE. O IBGE é aquela instituição, né, onde eu trabalho, inclusive, mas é a instituição que produz
a maior parte dos dados populacionais, econômicos, estatísticos, geográficos, georreferenciados do Brasil. É aquela instituição que tem dezenas e dezenas de pesquisas, inclusive o censo demográfico. Então, você entra no portal do IBGE, você tem uma quantidade gigantesca de dados e de informações, todas importantíssimas para definir não só a estratégia de business, né, das empresas, mas também das prefeituras, dos governos estaduais e do governo federal, em praticamente todas as áreas importantes da nossa nação, né? Então, a quantidade de dados é enorme, a quantidade de informações e resultados da pesquisa é enorme. Naquela ocasião, em 2010, eu usei o portal do IBGE como estudo de caso em uma tese de doutorado que era justamente focada na arquitetura de informação. E então fiz diversas pesquisas, inclusive testes de usabilidade, né? E uma das tarefas apresentadas para o teste de usabilidade, ora vejam, era buscar um dado sobre a população idosa do Brasil. O IBGE, vocês devem ter percebido que no ano passado o IBGE desenvolveu o censo demográfico, né? E agora esses dados todos coletados estão sendo tratados, estão sendo trabalhados, processados e aos poucos eles estão sendo divulgados. Mas na ocasião, os dados demográficos relacionados à população idosa tinham um problema, porque o usuário ia ali na busca do IBGE e escrevia dados sobre população idosa. Escrevia dessa forma. Então, assim, ao você planejar uma busca, é importante você ter em mente a terminologia que é usada pelo usuário, aquilo que está no modelo mental do usuário. Por isso que eu falei tanto de modelo mental aqui. Então, ele, nos testes de usabilidade, ia lá, as pessoas que estavam participando, né, os participantes, digitavam na busca dados sobre a população idosa, porque isso era uma das tarefas que eles tinham que completar no teste de usabilidade. E a busca naquela ocasião, hoje em dia não é mais assim, se vocês forem lá, vocês vão identificar que não é mais assim. Já foi corrigido. Mas naquela ocasião, digitava população idosa e a busca respondia população idosa não encontrada, né? O que é terrível, né? Terrível para a imagem de uma instituição que tenha, né, do porte do IBGE, que haja um problema como esse, né? Por que isso acontecia? Porque o termo população idosa, muitas vezes, está dentro da terminologia utilizada e do modelo mental do usuário, do cidadão, daquele cara que está na rua, daquele cara que é o trabalhador, ou daquele cara que está fazendo uma pesquisa numa instituição universitária, aquele cara que é consultor de uma prefeitura, de um governo estadual, eles escrevem ali população idosa. Mas o termo população idosa não é utilizado, é um rótulo, vamos dizer assim. A gente está falando da arquitetura de informação, é um rótulo, né? Que não é utilizado, não faz parte do vocabulário técnico do IBGE. Então, quando você colocava ali população idosa, a resposta era população idosa não encontrada. Então, esse foi um dos problemas que foram identificados. Então, realmente, é super importante, a pergunta é excelente, né? É fundamental a configuração da interface de busca. É fundamental e cada vez mais complexo, porque agora também está sendo informada, né, pelo aprendizado de máquina. Com toda certeza. Inclusive, quando você estava falando um pouquinho disso, né, você chegou a tocar no ponto da ética.
A outra pergunta que veio da Jaque é exatamente sobre isso, né? Numa realidade de muitas informações, né, que a gente recebe, de information overload, como devemos enxergar a ética na atuação do UX designer e qual a nossa responsabilidade pela saúde dos usuários com sobrecarga cognitiva, né? O usuário, o designer, né, de experiência do usuário, conforme eu falei, ele tem que olhar para todos esses aspectos, né? Se você está trabalhando com inteligência artificial, com aprendizado de máquina, é fundamental você olhar para os aspectos éticos, principalmente no tocante à segurança da informação, segurança dos dados de navegação do usuário e a tornar cada vez mais transparente aquele sistema, né? Transparente para o usuário que os seus dados de navegação estão sendo usados e como estão sendo usados. E se o usuário dá consentimento para que esses dados sejam utilizados, né? Então, a transparência da inteligência artificial e do aprendizado de máquina é fundamental para garantir essa atuação ética do design de UX. Não sei se eu respondi a pergunta. Legal. Ou se eu respondi Não. Toda a pergunta. Acho que você respondeu sim. Inclusive, ligando isso sobre inteligência artificial e tudo, né? Acho que grande parte das perguntas... Só uma questãozinha rápida, um parênteses, um adendo à pergunta anterior. Sobre questões da ética, né? Eu acho que a questão ética, ela, para o designer de UX, ela é cada vez mais premente, cada vez mais importante, né? Atualmente, a gente vê cada vez mais empresas, produtos, marcas e instituições fazendo uso dos chamados padrões obscuros ou padrões sombrios, né? Quando a interface procura manipular, muitas vezes, o usuário no sentido de levar o usuário a fazer algum tipo de conversão de uma forma obrigatória ou de uma forma manipulada, né? Leva o usuário a aceitar fazer algum tipo de conversão, muitas vezes manipulando cognitivamente ou psicologicamente o usuário. Então, cada vez mais, isso aí são os padrões sombrios, chamados dark patterns, né? E isso é muito utilizado hoje em dia. Até em interface de aplicativo financeiro, até em interface de banco, até por grandes bancos conhecidos, até pelos maiores bancos brasileiros, que dirá outras instituições menores e produtos financeiros. Então, cada vez mais os aspectos... Já tem alguns livros também, né? Os aspectos éticos... Já tem até alguns livros também, inclusive, sobre isso, né? Sim, tem. Sobre vieses cognitivos que são usados para outros lados, né? E grande parte da maioria das perguntas que a gente teve, não só agora também perguntando sobre o futuro, né? Da arquitetura, não só da informação, mas inteligência artificial, ética, acho que tudo isso meio que se conecta. A pergunta do Adriano, já junto com algumas que a gente recebeu também pelas inscrições, é exatamente isso. Como é que você vê o futuro? Qual Adriano? Adriano Renzi. Sim, é o meu parceiro nos artigos, nas pesquisas. Fala, Adriano. Muito legal. Beleza. Então, não somente ele, mas algumas pessoas também que fizeram inscrição no link, né? Mandaram e perguntando, querendo saber qual é a sua visão aí do futuro para a arquitetura da informação nas empresas, produtos e serviços digitais, etc. Não somente com
a inteligência artificial, mas futuro da arquitetura da informação mesmo. Bom, atualmente a arquitetura de esse rótulo, né, esse cargo de arquitetura de informação parece não ser um cargo, né, muito disseminado pelas empresas atuais, no sentido de ser um cargo, né, de ser um crachá, de ser algo que está impresso no crachá. Fulano de tal, arquiteto da informação. Mas isso não quer dizer que a atividade, né, a abordagem da arquitetura de informação não esteja presente no desenvolvimento de produtos digitais e também não quer dizer que essa abordagem não seja fundamental hoje em dia, né? Aí, até pelo que eu coloquei aqui, né, pela toda a questão do information overload, do paradoxo da escolha, do machine learning, dos sistemas de recomendação, né? Então, o futuro, hoje eu vejo a arquitetura de informação como passando por essa quarta fase, por essa quarta onda, né? Que é a arquitetura de informação como inteligência artificial, mas não somente a gente precisa estar atento para o aprendizado de máquina e para os sistemas de recomendação, mas eu acho fundamental a gente estar atento para a arquitetura de informação generativa, né? Cada vez mais o profissional de arquitetura de informação, justamente por trabalhar com informação, e o designer, né, de UX, ele deve mergulhar, se debruçar nesses sistemas, na compreensão desses algoritmos. E a minha visão pessoal é que nós não devemos ser misoneístas. Você sabe o que é misoneísta, Stephanie? Explica pra gente. Misoneísta é aquela pessoa que tem medo dos novos processos, tem medo das nossas tecnologias, que é refratário às novas técnicas. Eu acho que o nosso papel é não evitarmos ser misoneístas. Então, a minha visão pessoal é que cada vez mais nós devemos nos debruçar no estudo e na compreensão dessas técnicas de ciência de dados e da arquitetura de informação baseada da inteligência artificial generativa. Não que nós, como UX designers, vamos programar, né? Vamos entrar na parte de programação desses algoritmos, mas nós devemos compreender como eles funcionam. É super importante, até mesmo para poder dialogar, né, de igual para igual com o desenvolvedor, com o dev e tal, que vai configurar e desenvolver esses algoritmos, né? É fundamental isso, porque muitas vezes esses desenvolvedores e tal, eles não estão, por eles terem uma atividade fundamentalmente técnica, né, e bem específica, bem focada nos dados, muitas vezes eles podem não estar olhando para uma floresta maior, né, olhando para aspectos que são de um escopo mais amplo, como as necessidades, o modelo mental das pessoas que vão utilizar aquilo. E quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente tem que perceber também como que aquilo vai impactar não só o usuário final, mas também a sociedade. Então, eu acho que cada vez mais o designer, o arquiteto de informação tem essa responsabilidade de pegar essas técnicas, né, pegar esses recursos, essas ferramentas e colocar ela disponível de uma forma mais clara, com explicabilidade, com transparência, para empoderar o usuário final, empoderar as pessoas
e empoderar a sociedade. Acho isso cada vez mais fundamental. Com certeza. Inclusive, acho que a última pergunta assim, que a gente pode juntar aí de todas que enviaram e tudo mais, falando sobre isso, inclusive para novos profissionais, né, no mercado hoje, a arquitetura de informação sempre chega um passinho depois, quando a gente começa como designer, né? A gente começa aprendendo inúmeras outras coisas, e acho que a última informação que chega na gente é essa. Então, algumas pessoas perguntaram, né, também querem saber, para os novos profissionais, né, do mercado que não dão a devida atenção, né, para o conhecimento de arquitetura da informação e tudo mais, qual que é o impacto que isso causa nas entregas desses profissionais, na rotina, no cotidiano, e o que fazer e quais dicas aí que você pode dar para a galera que não só está migrando de área, mas também quer aprender um pouco mais aí sobre tudo isso. A arquitetura de informação, ela é fundamental. A gente precisa estar atento a ela, porque a informação é fundamental. Imaginem um produto digital, uma interface, um sistema, um site da web sem informação, sem nada, sem informação nenhuma. Ele seria um monte de telas em branco. Então, a informação é fundamental. A informação ela vai existir. Se nós pudermos olhar para essa informação de um modo mais consciente, melhor, né? Porque a estrutura da informação vai existir. A organização dessa informação vai existir. A terminologia usada, os rótulos, o sistema de nomeação vai existir. Se você não tem consciência do que está fazendo, se a empresa, não estou nem falando do designer de interface ou de UX, estou falando da marca, né, da instituição, da organização. Se ela não tem consciência do que está fazendo, ora, os componentes dessa arquitetura de informação vão aparecer de qualquer maneira. A diferença é que vai, muitas vezes, ser construída uma arquitetura de informação implícita. Qual é a arquitetura de informação implícita? É quando a informação é organizada de um modo totalmente caótico, que não reflete o modelo mental do usuário final ou do cliente, muitas vezes vai refletir os provedores internos de informação da empresa, ou como a empresa é organizada internamente, que o usuário final não vai ter necessariamente essa visão. Pode refletir como a empresa foi criada internamente, pode refletir a visão dos provedores de informação interna, pode, eventualmente, se for uma arquitetura de informação inconsciente ou implícita, pode refletir a hierarquia da empresa, a hierarquia interna, o organograma. Enfim, vai acabar de alguma forma, a arquitetura de informação vai existir. Não tem como ela não existir. Só se você colocar todas as telas em branco do teu produto, do teu aplicativo, só tela em branco. Se você não colocar só a tela em branco, vai ter arquitetura de informação, só que ela vai ser uma arquitetura de informação implícita e inconsciente, e não informada metodologicamente. E aí o que pode acontecer? Pode acontecer exatamente aquilo que eu falei, como aquele problema que foi identificado no teste de usabilidade do portal do IBGE, né? O que é aquilo? Aquilo é a ausência. Aquilo ali não é a ausência da arquitetura de informação. Aquilo ali é uma arquitetura de informação. Só que é uma arquitetura de informação que foi desenvolvida não de uma forma mais informada, né, possível, mas que, ainda bem que hoje em dia, isso já tem muito tempo, tem 10 anos, né? Hoje em dia não está mais assim. Hoje em dia já
essa arquitetura de informação já está muito melhorada, tá? Então, gente, não tem como não haver arquitetura de informação. Tratem de estudar, tratem de olhar para essa questão, porque quer a empresa, ou a marca, ou a instituição tenha consciência dela ou não, a arquitetura de informação vai existir e vai estar lá. Ela pode ser inadequada ou pode ser adequada ao modelo mental, ao modelo de busca do usuário final. Muito bom. Muito legal. É isso aí. Nós já passamos meia hora do nosso... Passamos. Não, isso foi muito rico, muito rico. E aí, você estava falando aqui, ó, agora acabou mesmo as perguntas, não vamos tomar mais seu tempo também, Luiz. Foi um grande prazer. Mas você falando sobre modelo mental, hierarquia, tudo isso, contexto, eu acho bem interessante o site do IBGE, né? Eu acho, apesar do IBGE ser tão conhecido, proposta brasileira, acredito que muitos que estão aqui nunca entraram no site. Conheçam, gente. Entrem no site. Eu entrei um tempo atrás e ele me chamou informações. Ele me chamou muita atenção. Você tem também o Instagram do IBGE, que trabalha muito com design de informação, com a simplificação desses dados para passar para o usuário do Instagram. E você tem o canal do YouTube do IBGE também, que tem um programa bem interessante, chama IBGE Explica, que coloca os dados das pesquisas recentes, né, do IBGE de uma forma mais focada na explicabilidade, na compreensão, tá, desses dados e da metodologia dessas pesquisas. Então, sim. Vão lá, naveguem no portal do IBGE, vão no Instagram do IBGE, que lá vocês vão encontrar dados confiáveis sobre a demografia brasileira, sobre a economia brasileira, sobre a cidade, sobre os preços, sobre geociências, enfim. Um número enorme de... uma fonte super rica para nossas desk research, né? Acaba no dia a dia ali, não indo buscar no que é a nossa fonte hoje mais segura que tem no país. Mas eu estava falando sobre o site que eu achei muito interessante. Quando vocês entram no site, vocês vão perceber isso, que ele traz no topo dados sobre a população, inflação, PIB, desemprego, ou seja, você não tem que fazer nenhuma ação. Teve um trabalho ali por trás, eu imagino, de entender o contexto, o que as pessoas buscavam, e aí facilitou encontrar informação ali na primeira dobra do site. Achei sensacional. Então... Mas são as informações mais buscadas, né, e mais óbvias. Mas na medida que você pode se aprofundar numa pesquisa universitária ou numa consultoria econômica, na medida que você queira dados mais detalhados, você tem como ir se aprofundando, né? E até interagir com os sistemas que vão recortar esses dados no banco de dados. Aí é um pouco mais difícil, aí tem que entender um pouco mais da estatística mesmo, né? Do recorte dessas tabelas estatísticas. Muito bom. E aproveitando a deixa, Luiz, nesse momento final, você quer divulgar algum conteúdo seu, algum projeto? Fica à vontade, o espaço é seu. Tá, não, eu já estou divulgando, queria divulgar mesmo aqui o livro, né, o Ergo Design e Arquitetura de Informação, trabalhando com o usuário, mostrando aí como... fazendo questão de dizer que esse livro está na 5ª edição, ele é um livro sempre que ele tem o seu conteúdo sempre atualizado e revisado. O título dele, se vocês olharem ali na capa, tem um UX bem grande ali. O título dele foi mantido desde a primeira edição, há muito tempo atrás, dessa forma. Ele foi mantido como Ergo Design e Arquitetura de Informação, porque na época eu estava terminando o meu doutorado e era justamente junto ao laboratório de Ergo Design da PUC do Rio. Então, quando eu lancei a primeira edição, entrou aí
o termo Ego Design. E de lá para cá, esse livro ele foi se disseminando no mercado e tendo outras edições, de tal forma que a editora achou por bem manter o mesmo título, né? Para que ele não perdesse essa trajetória aí já histórica. Mas o livro hoje ele fala muito, ele não fala só de arquitetura de informação, ele fala muito de UX, de experiência do usuário. Muito bom. Muito bom. Quem não tem por na lista. Inclusive, ele tá o link, tá? Na descrição do vídeo, junto com os links nossos aqui do nosso Slack, que tem vários conteúdos legais, a gente divulga vagas, os webinars que estamos fazendo são todos divulgados lá. Tem o link do LinkedIn aqui do Luiz também na descrição do vídeo. Link também do nosso LinkedIn do clube. Então, fique à vontade. O que eu podia fazer era colocar o link da minha tese de doutorado, que está disponível, e tem um capítulo também sobre arquitetura de informação. E ótimo. Tem essa pesquisa legal. Que foi realizada também com o portal do IBGE. Eu vou colocar aqui no nosso chat privado e você... Beleza. Já coloquei. E você divulga esse link da tese de doutorado para a rapaziada. Perfeito, a gente vai mandar com a conta oficial aqui para o YouTube deixar passar. Mas é isso, pessoal. Mais alguma coisa? Alguma mensagem? Tudo certo? Tem vários comentários legais. Obrigado para vocês, então. Super obrigado. Adorei o convite. Obrigada a você pela participação, pelo tempo. Estou sempre disponível para dar essa aula. Estou sempre disponível. Muito obrigada. Para as aulas e para contribuir de alguma forma, né? Para discutir, para aprofundar essas reflexões. E super obrigado, Hendrix, Stephanie, Clube de UI. Estamos aí, tá? Valeu, obrigada, galera. Gente. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela participação. Tchau, tchau. Boa noite.